queria te desafiar nessa noite a manter o seu coração aberto. Eu queria te desafiar nessa noite a estar sedento de Deus. Fala assim, Deus, que o meu coração, que o meu espírito possa estar como solo fértil, para que a tua palavra ganhe espaço, caia, a semente da tua palavra possa florescer no meu coração e no meu espírito. Isso é que faz a diferença. Isso é que dá vida para a gente. E eu quero falar com você, eu quero falar um pouquinho contigo. Eu intitulei essa mensagem, essa breve palavra, muita coisa, mas breve palavra, de Jesus, o pão da vida. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Jesus é o pão da vida. E eu convido você a ler comigo, se você tem aí a sua Bíblia em mão, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 ao verso de número 15, a gente vai ler uma narrativa até, de certa forma, grande, mas para você entender esse contexto, que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração, e o João diz assim para a gente. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos e permaneceu. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe, onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus fazia isso apenas para testá-lo, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu, Senhor, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um desses homens recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que isto é para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Igualmente os peixes, a tanto quantos queriam. Quando já estavam todos satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços que sobraram dos 5 pães, e depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal de que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, e mais uma vez Jesus se retirou-se daquele local. Esse trecho fala de um dos milagres de Jesus, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai em Israel, você vê lá em Jerusalém, né, naquela região, uma igreja destinada a esse milagre, né, virou, na verdade, um ícone ali, você vê um mosaico no chão. É um milagre que as pessoas conhecem, falam, não é um milagre incomum. Muita gente, até a pessoa que nunca foi numa igreja, é como Salmo 23, né? O cara nunca foi numa igreja, mas conhece Salmo 23. Ele sabe que está lá. Então, Salmo 91, esse milagre é um desses milagres. E o interessante é que esse é um dos milagres que Jesus realizou, um dos poucos milagres que Jesus realizou, que tem um registro nos 4 evangelhos. Na verdade, só 2 milagres que Jesus realizou foram registrados nos 4 evangelhos. E esse é um deles, né? O milagre da multiplicação dos pães e o milagre também de Jesus andando sobre as águas. Mas hoje a gente está falando sobre a multiplicação dos pães. Só por esse motivo, só pelo fato dos 4 evangelistas terem registrados, isso já me aguça a curiosidade de entender que algo de importante tem nesse milagre, algo que nós possamos reter e aprender para o nosso crescimento. No capítulo 5, um capítulo anterior ao que nós lemos, Jesus estava em Jerusalém. E Jesus ele sai quase que
expulso de Jerusalém porque era um sábado e ele havia curado um paralítico no tanque de Betesda. E os judeus começaram a perseguir Jesus e Jesus então sobe para a região da Galileia e lá, na Galileia, acontece esse movimento de Jesus. Ele sai de um lado, né, do mar da Galileia, que não é um mar, mas um grande lago, e vai para uma outra cidade. Até tentando sair um pouco daquele movimento. A gente vai ver depois, Jesus, todo lugar que Jesus chegava, né, as pessoas amontoavam, o cara não tinha tempo para nada, eles não conseguiam. A Bíblia diz, os outros evangelistas, nem comer direito os caras conseguiam comer, de tamanha agitação. Mas João, diferentemente dos outros evangelhos, dos outros evangelistas, ele não tem assim, ele não faz uma narrativa de Jesus como dos evangelhos sinóticos, que na verdade a gente fala de Mateus, que está falando para um público, né, judeu. Ele está falando de Marcos, que vai falar de um público, para um público que é os romanos. Está falando de Lucas, que vai falar para um público que seriam os gregos. E esses caras, naturalmente inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram e registraram aqueles milagres que Jesus fez que não confrontassem a cultura daquele povo que era destinatário. E João também tem um povo que ele escreve, e ele escreve para nós, para a igreja, para os filhos de Deus, para os novos convertidos, para os santos da igreja. Esse foi o último dos evangelhos a ser escrito. E João ele vai agora privilegiar, né? Mateus vai privilegiar o aspecto de Jesus como rei, como Marcos escreve para os romanos, ele vai prestigiar o aspecto de Jesus como um servo, né? Como Lucas era um médico, era um pesquisador, era um cara erudito, estava falando para os gregos, que era a cultura grega que prestigiava o homem. Jesus vai falar de Jesus como filho de Deus, como filho do homem. Agora João fala para a gente de Jesus, de um Jesus que é o Filho de Deus, e ele traz para a gente alguns aspectos da divindade de Jesus. E é por isso que é em João que a gente vai entender que Jesus é o Filho de Deus. Que ele é o verbo encarnado, unigênito, é o pão da vida, é a água da vida, é o bom pastor, é a videira verdadeira, é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. João tenta trazer para a gente essa conotação da divindade de Jesus. Por isso, ele não se prende a muitos dos outros milagres que para os outros escritores, os outros evangelistas, eram importantes. Mas esse milagre que Jesus faz, ele é importante para todos esses homens. O que mostra para a gente que é importante para a gente, é importante para todo mundo. Esse milagre tem aplicação prática na vida de todos nós. Mas por João não ter aquela coisa, né? Eu não estava muito preocupado, ele não estava muito preocupado com a narrativa, ele queria expressar a divindade, o amor, a compaixão, mostrar Jesus como Filho de Deus, como o poder dele, né? Como aquele que vai trazer vida. Ele deixa também de registrar muitos outros detalhes que foram escritos pelos outros evangelistas, que nos fazem entender melhor essa passagem. E aí, a gente começa a entender, por exemplo, duas situações que João, propriamente dito, não diz, mas que a gente vê nos outros evangelhos. Por exemplo, eles andavam muito atarefados com as demandas do ministério. Era multidão todos os dias atrás de Jesus, os caras não conseguiam parar, e entrar, chegava um, saía outro, saía um, tinha mais uma fila, onde Jesus ia, a galera ia atrás. Né? E depois a gente vê que, naquele contexto, Jesus tinha sido acometido por uma notícia trágica, ele estava de luto. Eles tentam se retirar para um local onde eles tivessem um pouco de tranquilidade, esse era o contexto. Né? O primo de Jesus tinha acabado de ser decapitado, João Batista. Né? Ele tinha sido, e Jesus fica sabendo disso. Então, quando eles vão, né, para esse lugar, eles percebem que já havia uma multidão seguindo. Os informantes, né, já tinham, Jesus está indo para lá, eles iam, Jesus chegou lá, a galera já vinha atrás e já tinha gente esperando ele. Os evangelhos de João, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vão dizer para a gente que Jesus estava curando enfermo, estava ensinando sobre o reino.
Marcos vai dizer para a gente que Jesus, nessa ocasião, estava motivado, movido por profunda compaixão por aquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram pessoas como ovelhas sem pastor. Mas o que a gente pode aprender de lição prática para a gente? Eu quero começar chamando sua atenção, antes de entrar em pontos que eu escrevi aqui como importante, em duas verdades inseridas nesse contexto. Primeiro, que Jesus se preocupa em suprir a sua necessidade física. Ele se preocupa em suprir a sua necessidade física. E segunda, que ele se preocupa em suprir a sua necessidade espiritual. A física naquela multidão era o alimento. Jesus tinha no coração alimentar toda aquela multidão que o seguia, mas Jesus estava preparando para uma revelação espiritual que viria logo em seguida a esse milagre. Logo, Jesus se preocupa em suprir as tuas necessidades de maneira plena. Você pode repetir isso em casa? Diga assim: Jesus se preocupa em suprir as minhas necessidades de maneira plena. E quando eu digo de maneira plena, eu estou falando na sua área física, na sua área emocional e na sua área espiritual. João capítulo 10 vai dizer que ele veio nos trazer vida. E vida em todas as áreas. A zoe de Deus é para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. E quando a Bíblia diz que ele veio nos trazer vida em todas as áreas, eu quero te dizer e ratificar isso. Olha, ele veio trazer vida para você em todas as áreas. Independente do que você esteja passando, independente da área que você tenha na sua vida, que precisa de uma atuação de Deus, ele tem vida para você. Você recebe isso? Diga amém na sua casa. Olhando para esse texto, para esse milagre que Jesus traz e realiza, eu percebo três coisas interessantes. Primeira, Jesus foi muito intencional. Ele foi intencional demais. A gente vai começando a destrinchar isso aqui, você vê uma segunda intenção de Jesus, parece em cada entrelinha dessa narrativa. Depois, que Jesus é intenso. Jesus, ele não apenas te abençoa, mas ele vai fazer com força. A galera estava com fome, Jesus deu pão, e sobrou 12 cestos, aquela coisa toda. Cara, tu vai comer. Jesus falou assim. E Jesus, ele era muito incondicional. Jesus não queria saber quem estava naquela multidão. A Bíblia não fala isso para a gente. Jesus não se preocupava se tinha romano, grego, judeu, o cara que estava pecando, não queria saber de nada. Jesus olhou a galera e a Bíblia diz, cara, ele se compadeceu daquela multidão. Ele, movido pela compaixão, pelo amor, ele acaba, não, eu vou abençoar essa turma. E aí ele começa a nos ensinar, através daquele diálogo com os seus discípulos, que ele ia ajudar as pessoas, já estava definido. Ele já sabia de antemão o que ia acontecer, mas ele começa agora a trabalhar com os seus discípulos. Deixa eu voltar aqui contigo e a gente vai começar aqui. Que lições essa narrativa de João pode trazer de ensinamento para a minha vida prática? Em primeiro lugar, Jesus demonstra a importância das pessoas. Cara, isso é importantíssimo a gente perceber. Jesus, ele se preocupou. Jesus foi movido por compaixão. Ele olhou aquelas pessoas e Jesus não conseguia ficar sem ajudar. Mesmo que Jesus não estivesse vivendo um de seus melhores dias, imagina você vivendo um luto, cara. Meu primo foi decapitado. Um cara que eu amava, um cara que eu gostava, um cara que pregava a palavra, um cara que confrontava o pecado, um cara que anunciava o reino de Deus, que me batizou. Ele não estava vivendo um dos seus melhores dias, emocionalmente. Fisicamente, eu tenho certeza que Jesus, era aquele cara que não parava. Mas mesmo assim, diante dessas circunstâncias, diante desse momento, ele encontra tempo para atender aquela multidão aflita, doente e faminta. E a grande lição que eu tiro disso é que os momentos que eu e você temos na vida, os momentos de crise, os momentos de dificuldade, não constituem um impedimento para você servir as pessoas em amor, para você abençoar a vida das pessoas, para você ter compaixão por elas.
Não, Jesus ensina. Com certeza ele não estava num dos seus melhores dias, mas ele foi bênção, ele decidiu. Segundo lugar, sempre haverá uma necessidade a ser suprida. Se eu perguntar para vocês, cada um de vocês aqui, cara, você tem uma necessidade? Tenho, eu tenho também uma, eu tenho. A gente tem necessidades diferentes. Necessidades das mais variadas, mas o fato é que sempre haverá, sempre existe algo a ser suprido por Deus, por Jesus. A Bíblia diz, Jesus, ele indo para o outro lado do mar da Galileia, grande multidão o seguia, diz a palavra, porque essas pessoas viam os sinais que Jesus operava. Jesus ele curava um, tinha outro doente, curava, libertava um endemoniado, tinha mais 3 ali para ele fazer. Havia uma demanda que não parava, e Jesus estava ali, e a multidão seguia Jesus. E não tinha jeito. Havia naquele local, naquelas pessoas, naquela multidão, uma galera faminta, em um lugar deserto. Isso a gente vê no contexto dos outros, dessa história, nas narrativas dos outros evangelhos. Numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro para comprar e sem lugar para comprar alimentos. Os caras estavam naquela situação, né, que você sabe. Uma situação bem ruim. É isso que eu quis falar, tá? Depois, em terceiro lugar, cara, Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus viu aquela multidão faminta naquele deserto, ele já sabia o que estava para acontecer. Você pode ver no versículo 6, depois desse capítulo 6, Jesus já sabia o que estava esperando, o que ia acontecer. Ele já sabia do cenário. E eu quero dizer o seguinte, olha, fique tranquilo. As suas necessidades não têm a dimensão de pegar Jesus de surpresa. Jesus nunca será surpreendido pelas suas necessidades. Os recursos deles não se esgotam, né? Os nossos impossíveis não têm a capacidade de colocar um limite na bênção de Deus para mim e para você. Antes de apresentarmos, guarda isso no teu coração, antes de você apresentar suas necessidades a Ele, Ele já conhece cada uma delas. Por que nós pedimos? Pedimos por fé. Que quando nós pedimos, nós exercemos fé. Nós abrimos nossa boca, nós declaramos a nossa confiança nele. Simplesmente por isso. Mas Ele já conhece cada uma das suas necessidades. Em quarto lugar, há um déficit, há uma deficiência humana a ser superada. A nossa alma, ela é guiada pela lógica. Jesus sabia que ele estava diante de uma multidão, que eles não iam ter um alimento comprado. Jesus sabia disso tudo, mas Jesus questiona, né? Felipe, tinham 3 caras ali que eram dali, né? Felipe era daquela região, André também era daquela região. Por isso Jesus perguntou a Felipe, Felipe, você que conhece aqui, onde é que é a padaria? Qual o endereço da padaria? Onde é que nós vamos pegar o pão? Os outros não conheciam. Jesus chega para Felipe, que é um cara que ele não tem assim, não aparece muito, mas aquele cara era dali. E aí Jesus chega, Felipe, cara, estou com essa multidão. Aí olha o argumento de Felipe para Jesus. Senhor, nem mesmo 200 denários de pão seria o suficiente para que cada um desses homens recebesse um pedaço de pão. 1 denário equivalia a um dia de trabalho. 200 denários, a gente está falando de 7 meses de trabalho do homem. Ele está falando assim, a gente não tem grana para isso. Né? E mesmo se tivesse, onde é que a gente ia comprar? Outro cara que morava ali naquele local era o tal do André. Um discípulo chamado André. Aí André, muito malandramente, espertamente, vamos dizer assim, esse termo malandramente fica meio pejorativo demais, mas André, muito espertamente, ele era o bola da vez, sabendo que ele pode. Jesus vai perguntar para mim agora. O que ele faz? Jesus, cara, eu arrumei um menino aqui no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos.
Está aqui, Jesus. Mas o próprio André, ele, na continuidade da sua fala, ele vai falar assim, Senhor, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Usa a lógica, usa o raciocínio humano para falar assim, Senhor, a gente não tem, cara, a gente não tem grana. E mesmo, cara, se a gente tivesse 200 denários aí, a gente não ia conseguir comprar o rango para essa galera toda. Já agora, André fala, Senhor, cara, no meio da multidão eu encontrei essa comida aqui, mas o que é isso? Isso não dá para nada. Isso mal dá, isso é o lanche desse menino. Mal dá para alimentar uma pessoa. Mostrando, na verdade, essa percepção humana. E nem André, nem Felipe conseguiram entender, alcançar o Espírito. E os caras andavam com Jesus, os caras acompanhavam Jesus curando, fazendo milagres, sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa, mas nenhum deles, 2 caras, tiveram a condição de falar assim, Senhor, eu acredito que você pode multiplicar isso. André chega assim, esse menino tem isso aqui, ele vai comer daqui a pouco, ele só não falou isso, mas é como se tivesse dito. E ele fala, olha, mas que adianta isso? Aí Jesus pega, né, esse rango, esses 5 pães e os 2 peixes, e eu quero entrar no 5º ponto que eu quero trazer para você hoje. Né? Mesmo sendo Jesus onipotente, ele pode fazer. Jesus podia fazer o milagre, Jesus podia transformar a pedra do deserto em pão. Mas mesmo sendo ele onipotente, Jesus realiza o milagre a partir daquilo que a gente tem. Não é, sabe, a partir do que a gente gostaria de ter. Não, é a partir do que a gente tem. É a partir do que você tem. É a partir daquilo que Deus já te deu. Não é a partir daquilo que você gostaria de ter. Se você tem pouco, Deus vai realizar na tua vida um milagre através do pouco. Creia nisso. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Jesus tentou fazer com que elas entrassem no coração de Filipe, no coração de André. Eles não captaram essa nuance, essa verdade espiritual, não tiveram essa sensibilidade. André podia ganhar nota 10, chega Jesus. Cara, a gente não tem grana para comprar, a padaria está fechada, é longe pra caramba, né? Não vai dar para a gente fazer esse trajeto aí. Mas, Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. E esses 5 pães, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode mudar e pode multiplicar. Mas eles se prenderam à lógica humana. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa condição humana, a gente percebe que as nossas circunstâncias, ela tem muita facilidade, a circunstância tem muita facilidade em fazer com que a gente perca o foco. Na verdade, aquela circunstância fez com que os discípulos perdessem o foco. A nossa vida é assim, as circunstâncias vão aparecendo, sendo apresentadas, mas eu quero dizer para você, foque em Jesus. Ele pode fazer o milagre a partir daquilo que você tem. Embora você ache, embora você pense, embora a tua lógica diga que não dá, não tem condição, que é muito difícil, que não vai acontecer, eu quero dizer para você, a palavra nos diz, Ele pode fazer. O milagre pode chegar até você a partir daquilo que você tem. Basta você se abrir a essa realidade. Basta você abrir o seu coração à palavra de Deus e entender o que Deus quer falar para a gente através da sua palavra. Em 6º lugar, olha aí, eu sou da área administrativa aqui da igreja, né? Não sei se você sabe disso, mas, cara, em algum nível de organização pode ser necessária para o milagre. Cara, eu gostei dessa parte. Essa parte eu gostei. E a gente percebe isso. Jesus para diante daquele problema, né? Era uma situação de crise. Aí ele fala o seguinte, ó, manda todo mundo sentar. A galera sentou. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, vai falar para a gente o seguinte, que esses caras, depois que sentaram, ainda teve uma outra ordem. Jesus mandou que eles fossem divididos em grupos. Grupos de 100 e grupos de 50.
Por quê? Porque uma multidão, né, cheia de fome, desesperada, ela pode se tornar um problema. Jesus, ele deu um toque organizacional para o negócio sair. Então, em algum momento, você pode, né, a questão pode exigir isso da gente. Eu tenho um exemplo muito prático, né? Vivemos isso aqui na igreja, né, um tempo atrás. Nós passamos por uma situação que nós tivemos que parar para nos reorganizar, e o milagre aconteceu. Não é exatamente que é o que eu estou fazendo que vai fazer a diferença. Não, a gente está corroborando, cooperando para que o milagre de Deus se estabeleça nas nossas vidas, porque uma coisa que pode parecer religiosidade para você que me escuta, mas é uma verdade. Sabe, Deus ama o zelo, Deus ama a excelência, Deus ama o carinho com as coisas. Então a gente precisa entender que isso faz parte do processo. Em sétimo lugar, o nosso papel não é um papel de multiplicador. Não sou eu que multiplico, não sou eu que faço o milagre, mas nós temos o papel de distribuir. Você é um distribuidor. O milagre é de Jesus. Jesus, ele multiplicou os pães, mas ele não distribuiu os pães. Ele chegou para os seus discípulos, cara, agora com vocês vão distribuir. O que isso fala para mim e para você? Jesus, ele faz o milagre, mas eu e você somos chamados a ser um distribuidor. E se você parar para pensar, a gente está fazendo isso agora. Nós fomos alcançados pelo milagre de Jesus. Jesus fez um milagre na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida do Duda, na vida da Bia, na vida de cada um de nós. E nós estamos distribuindo, nós estamos falando, nós estamos mostrando, nós estamos te levando. Por quê? Porque a gente quer ver o milagre de Deus na sua vida. A gente quer ver que Deus se estabeleça através de Cristo na sua vida. A gente quer que você viva o milagre de Deus em todas as áreas. Guarda isso no seu coração. A gente precisa entender isso. Não tem a ver comigo o milagre, mas eu sou um instrumento na distribuição da bênção, na disseminação da bênção. Oitavo lugar, caramba, eu vou falar só 10, tá? Pastor, não vai acabar, não? Oitavo lugar. Cara, a multiplicação de Jesus é sempre generosa. Uau! Sempre, quando Jesus faz um milagre, né? Jesus sempre nos traz abundância. Sabe quando Jesus veio e fala, olha, eu vim para que vocês tenham vida? Ele não parou aí. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode repetir isso comigo na sua casa? Diga assim comigo: Deus tem abundância para a minha vida em todas as áreas. Guarda isso no teu coração. Não abra mão disso. Deus quer te abençoar. A bênção de Jesus, o milagre de Jesus é para te trazer abundância. Eu gosto do Bené falando, quando ele fala de férias, de viagens e tal. Deus não quer apenas te abençoar para você ter o dinheiro certinho para pagar a conta do mês. Não. Cara, Deus quer que você tenha o dinheiro para pagar suas contas, que viva dignamente, mas Deus tem prazer que você tenha abundância, que você consiga viajar com a sua família, que você consiga ir além, que você consiga fazer mais, que você consiga satisfazer o desejo do seu coração. A Bíblia fala isso para a gente. Deus vai além das necessidades supridas. Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. E aí eu quero perguntar, cara, o que você tem buscado nele? O que você tem, desejado? Quais são os seus sonhos? Deus tem a concretização desse sonho para você e tem abundância nesse processo. Se você quer ser alguém abençoado na sua área profissional, Deus vai te abençoar e Deus vai fazer isso de maneira abundante. Você crê, você recebe isso, diga amém. Não há escassez de provisão em Jesus. A provisão de Deus não tem limites. E ela se estende conforme e além das nossas necessidades. Em nono lugar, Jesus, já falei isso ainda há pouco, né? Jesus tem um suprimento material e espiritual para a sua vida. Nós não lemos isso, mas eu desafio você a dar uma continuidade no Evangelho de João. Depois que Jesus multiplica
né, os pães e as pessoas se alimentam. No outro dia Jesus sai e a galera começa a chegar, e começa a chegar cada vez mais gente, porque as pessoas agora começaram a saber o seguinte: caramba, esse cara, além de curar, o cara ainda dá comida, pô. Esse que eu vou ficar do lado desse cara, eu vou andar do lado desse cara, eu quero ser alimentado, eu quero pão. Aí, esse milagre de Jesus, da multiplicação dos pães físicos, foi o milagre que fez com que o terreno fosse propício, o pano de fundo fosse formado para ele falar o seguinte: olha, cara, não venham atrás de mim por causa do pão. Eu sou o pão da vida. Jesus já fala isso, vai ensinar, né? Está no versículo 35 desse capítulo 6, Jesus falou assim: olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. O que crer em mim jamais terá sede. E agora João usa esse milagre físico para trazer para a gente uma verdade espiritual, falando da divindade de Jesus. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você que muito mais do que um pão físico, muito mais do que a bênção física, ele tem para você algo espiritual. Algo que pode te dar vida. Versículo 35 do capítulo 6 vai dizer: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Caramba, eu quero dizer para você que você pode estar assim hoje. De repente você está precisando de vida, de repente você está precisando de algo especial para te trazer a alegria, algo especial para te trazer, e esse algo especial é Jesus. De repente você nem sabe, você está assistindo a gente pela primeira vez. Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. E quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele ainda é questionado, né? Olha, lá Moisés no deserto trouxeram o maná e tal. E Jesus fala, eu sou o pão que vos dá vida. E em 10º lugar, muito linkado a esse 9º item, eu quero dizer que Jesus tem vida para você nessa noite. Você diz amém? Verso 37 vai dizer assim para a gente: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lhes trarei descanso. De repente, você hoje está bem alimentado fisicamente, mas precisa do pão da vida. Jesus, ele se revela a nós como o pão da vida. E eu quero dizer que ele, Jesus, ele está à tua disposição para te abençoar e saciar não só a tua fome física, mas a tua fome espiritual, a tua fome emocional. Ele está aqui para fazer o milagre na tua vida. Ele está aí contigo na sua casa, entrando, batendo no teu coração aí, para mudar essas circunstâncias que você fala, cara, está difícil, não estou conseguindo. Eu reconheço que Filipe e André, que eram discípulos de Jesus, eu falei assim, de uma forma até quase que brincando, né? Mas diante de uma situação de crise, até mesmo nós que experimentamos a graça, o poder, a unção de Deus, às vezes a gente balança. Eu quero dizer para você, tempo de escassez, tempo de crise, tempo de necessidade, é tempo de Deus trazer um milagre na sua vida. Eu creio que como aquelas pessoas foram abençoadas ali por Jesus, naquele local, eu creio que Deus pode trazer um milagre para você hoje na tua casa. Você recebe isso? Posso orar contigo? A gente pode orar agradecendo a Deus, porque eu sei que Deus falou o teu coração. E eu creio que milagres estão acontecendo agora. Eu creio que famílias estão sendo restauradas agora. Eu creio que portas de emprego profissionais estão sendo restauradas, abertas na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que enfermidades estão sendo curadas. Porque a Bíblia diz que o Senhor se compadece de você. Como se compadeceu de mim, como se compadeceu de cada um de nós, Ele se compadece de você agora. E eu quero orar contigo nesse momento. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada ouvinte, a vida de cada pessoa que está conectada a nós, através do nosso culto online, pedindo que teu Espírito Santo traga vida, traga milagre, traga a bênção, Senhor, na área que a pessoa precisar. Ó Deus, que toda sorte de problemas e situações de crise caiam por terra e que o teu milagre, Jesus, se estabeleça na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos, Pai. Como Jesus fez, nós te agradecemos por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.